bem, ouvintes, amigos, todos que nos acompanham aqui no programa No Clima com André Bontempo e conversar com a doutora Aline Bordoni Vieira, ela que é ginecologista, obstetra e cosmetoginecologista. Fala aí primeiramente com ela, né? Um prazer recebê-la aqui no programa, nesse nosso podcast, né? Não deixa de ser aí um podcast. E, primeiramente, né, pedir aí para a doutora Aline traduzir esses termos ginecologista, obstetra, né, e cosmetoginecologista para aquele ouvinte menos familiarizado, né, com esses termos, doutora. Olá, André, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, ginecologista, obstetra, acho que todo mundo conhece, né, médica da saúde da mulher como um todo. Tanto da parte de parto, né, gestação, pós-menopausa, contracepção, toda a parte de saúde da mulher. E o cosmetoginecologista, que vem com uma novidade, que eu faço toda a parte de estética íntima e regeneração funcional. O que significa isso? A gente melhora a qualidade da saúde vaginal da mulher, independente da fase da vida dela. Isso esteticamente e na função também. Perfeitamente. Falaremos um pouco disso também ao longo da nossa conversa, né? Mas, doutora Aline, até por conta, né, de toda a história da pandemia, todo o momento pelo qual estamos vivendo, vem aquelas várias dúvidas, né? Na pandemia, as consultas pré-natal devem ser mantidas? Sim, as consultas de pré-natal são consultas extremamente importantes durante a gestação, né? E hoje, como a gente já tem um certo tempo de pandemia, a gente já tem normas de segurança na maioria dos lugares que a gente atende. Então, se a paciente não estiver sintomática, né, que isso é importante também, pensando nas outras pacientes, se a paciente não estiver sintomática, ela certifica-se que o lugar de atendimento esteja cumprindo as normas de segurança e sim, ela pode manter o segmento pré-natal presencial. E o que os obstetras, né, e os médicos que acompanham a mulher de forma geral orientam? O que é falado para elas com relação a sintomas e se devem ou não procurar ajuda médica? Hoje em dia, tudo é Covid, né? Tudo se tem a dúvida do Covid. Então, assim, sintomas importantes, principalmente para gestantes, são sintomas respiratórios. Então, dificuldade de respirar, cansaço fora do normal, dor na garganta, nariz muito constipado, muito entupido. Geralmente, esses sintomas a gente pede para evitar o contato e, se agravados, a gente pede para procurar o serviço de atendimento imediato, pronto-socorro. No caso das gestantes sintomáticas e que comprovadamente contaminadas pelo Covid-19, né, pelo coronavírus, e com os sintomas, quais são as orientações? A grande maioria das gestantes, quando sintomáticas, ficam bem tirando esse cansaço, tá? Mas as orientações importantes são bastante hidratação, alimentação regrada, uma boa alimentação, porque dá um mal-estar, a pessoa fica com mais dificuldade de se alimentar, então é importante manter uma alimentação saudável. Prestar muita atenção em relação ao cansaço e dificuldade de respirar. Caso eles realmente se agravem, procurar o serviço de saúde. Quais as complicações ou problemas de forma geral que a Covid-19 durante a gestação podem trazer tanto para a mãe quanto para o feto? Sim, o Covid-19 ele é um vírus que ele é muito novo. A gente, infelizmente, não tem ainda muitas alternativas a ele. Então, assim, a gente sabe hoje, perante os estudos que já existem, que não tem comprometimento para o feto. Portanto, é diferente do Zika vírus, é diferente que passava isso pela placenta, né, da mãe para o feto e atingia o feto. A gente, em momento nenhum, em estudo nenhum, foi identificado esse vírus nem no feto, nem no líquido amniótico. Portanto, ele não passa a barreira placentária. Nossa preocupação é materna. A criança no útero, então, não tem risco de, pelo menos até onde se sabe, de se contaminar.
Agora, a nossa preocupação é com a mãe, porque a gestante, pelo fato de estar gestante, ela já é imunocomprometida, ela já tem a imunidade mais baixa. Então, isso a gente tem que ficar mais preocupado, mais ligado, e algumas gestantes têm sim complicações respiratórias mais graves. Você, e falando em questão respiratória, né, doutora Aline, como a gente costuma ver, principalmente tanto na realidade quanto na ficção, o famoso respira, respira, né, principalmente quando a mulher está no trabalho de parto, e com o Covid sabemos que é justamente o contrassenso. Existe algum exercício, alguma orientação para a mulher nesse momento de alegria e ao mesmo tempo pânico? Você diz em relação ao parto ou ao Covid? Porque são dois momentos de alegria e pânico. Os dois, né? quando junta tudo, né? A gente tem os exercícios de fisioterapia respiratória, tanto para durante quanto para depois de uma contaminação com Covid, porque a gente sabe que pode haver uma sequela pulmonar pós-Covid. Então, existem exercícios de fisioterapia respiratória que também acabam ajudando durante o parto, porque aumentam a oxigenação e aumenta a oxigenação que é encaminhada para o bebê também. Alguns médicos, né, ou médicas optam pelo parto pela cesariana, né, o famoso parto cesariano. Ele é obrigatório ou existe, não tem alguma regra com relação ao tipo de parto? Não, em relação ao Covid, a gente não tem contraindicação nem de parto normal, nem de parto cesárea, tá? Se houver uma indicação clínica que a mãe não possa fazer o parto normal, por exemplo, dificuldade de respirar, comprometimento respiratório, ou qualquer outra situação obstétrica que impeçam ela de ter o parto normal, a gente opta pela cesárea. Mas não tem contraindicação do Covid para ter um parto normal. Saindo um pouquinho da questão propriamente do Covid, né, falando do parto, tem crescido o número de mulheres ou de famílias que têm optado pelos chamados partos alternativos ou partos humanizados, partos ecológicos, às vezes varia o nome, né? Uhum. Infelizmente, o Brasil é o segundo país do mundo em número de cesarianas. Né? Isso a gente fala infelizmente, porque uma cesariana é uma cirurgia, né? Não é só uma cesárea, é a maior cirurgia da obstetrícia que a gente tem. Então a gente tem sempre que botar na balança o risco-benefício de um procedimento cirúrgico para qualquer pessoa, principalmente para uma gestante. Né? Durante o parto a gente mexe com duas vidas, o da mãe e do bebê. Cesarianas, quando bem indicadas, salvam vidas. Mas eu acho que infelizmente a gente tem uma cultura no Brasil de tudo ser cesariana. Ninguém quer ter dor, ninguém quer passar pelo processo do parto. E hoje, acho que justamente por esse resgate, como a gente tem muito Ministério da Saúde, a gente tem esses índices muito altos, né, de cesárea, está havendo uma orientação e eu acho que um conhecimento maior das mulheres em relação ao parto normal. Hoje em dia a gente consegue fazer um parto com analgesia, então a gente consegue ter um parto com mínimo de dor, né? E isso acho que está voltando, vindo para a cultura brasileira, da mulher brasileira. Então, bastante gente hoje procura o parto. Eu não digo parto humanizado, que humanizado tem aquela conotação de tem interferência médica, né? Mas o parto normal com auxílio, o parto normal com assessoria dos médicos. Existe, doutora Aline, por acaso, além da questão da dor, também algum certo preconceito por, digamos assim, como eu poderia dizer, prejudicar a região vaginal da mulher com um parto normal, né? Antigamente tinha um pouco mais dessa visão de que, né, passou uma criança e vai ficar larga. Enfim, existia sim um preconceito, não vou dizer que não. Mas eu acho que essa geração que está vindo, a gente tem mais estudo, a gente tem mais informação à disposição de todo mundo, né? Isso é muito importante. Então a gente sabe, a vagina é um músculo e o músculo ele tem essa capacidade de alargamento e volta ao seu normal, não tem problema nenhum. E como, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, eu trabalho com estética íntima, né? Então a gente pode melhorar. Por exemplo, uma cicatriz de um parto, que é o que a gente chama de episiotomia, pode ficar uma cicatriz mais alargada. A gente hoje tem procedimentos estéticos que podem melhorar a região de qualquer forma. Então, em relação a isso, hoje já está caindo por terra. Não é uma preocupação que faça sentido atualmente, né? Não, graças a Deus não.
Doutora Aline, voltando para o mal aí da Covid, né? Uma dúvida também entre as mulheres é, após terem o bebê, se elas podem amamentar, né? Sim, o Covid também não passa pelo leite, tá? O vírus também não passa pelo leite materno. O que a gente se pede para a mãe se preocupar é sempre a forma como vai amamentar. Como a amamentação, o rosto da mãe fica muito próximo ao rosto do bebê, podem surgir gotículas, né, da mãe que vai entrar em contato com o bebê. Então, de preferência, com a máscara, toda a manipulação de objetos que forem feitos, ou mesmo da mama, lavar, ter um cuidado de higiene maior, mas ela não precisa ficar longe do bebê, principalmente um bebê recém-nascido, de poucos meses, tomando os cuidados de higiene, principalmente, pode amamentar normalmente. Utilizar, pelo menos nos primeiros meses, ou pelo menos até a recuperação da mãe, o próprio leite materno, mas por meio de uma mamadeira, é aconselhável ou não precisa de tanto? Se a mãe estiver comprometida e debilitada, pode sim. Ela mesma faz a ordenha, seja manual, seja com bombinha, se ela conseguir, e pede para o pai, por exemplo, oferecer para o bebê ou em copinho ou em mamadeira. É uma forma de manter o aleitamento materno sem que ela se exponha tanto, porque às vezes realmente é muito cansativo, né, a amamentação. Estar com Covid nessa época é difícil para algumas mulheres. Então, oferecer o próprio leite de forma artificial também é válido. E a criança vai continuar tomando o leite mais saudável, né? Não deixa de ser o mesmo leite, né? É o mesmo leite, exatamente. Outra pergunta agora que a vacina, apesar de tudo, está chegando, né, no Brasil e sendo aí, começando aí a ser distribuída, as pessoas também questionam com relação à vacina se ela atrapalha com relação à gestação, à gravidez de alguma forma. Então, até a FEBRAGO, que é a Organização de Ginecologia e Obstetrícia, deu uma nota sobre isso. Não foram realizados nenhum estudo com gestantes, né? Isso é antiético, a gente pode colocar em risco, como eu falei, são 2 vidas. Então, não foram realizados estudos com gestantes em relação à vacina. Sabe-se que a vacina do Covid está sendo feita, são mais de 100 laboratórios que estão fazendo a vacina, né? Então a gente está falando das principais que já foram pré-aprovadas. Sabe-se que essas vacinas são feitas com vírus inativado, que uma grande parte das vacinas que a gente já toma e que as grávidas já tomam são de vírus inativado. Então, assim, neste momento não está sendo oferecida a vacina às gestantes, mas a tendência é que ela seja oferecida justamente por ser produzida exatamente como outras vacinas de outras doenças que também já usam essa tecnologia do vírus atenuado e inativado. Das 5 vacinas já prontas, as mais divulgadas aí na mídia, a princípio, nenhum problema. A princípio é essa tecnologia mesmo, do vírus inativado. E, doutora Aline, voltando aí à sua experiência na cosmetoginecologia, tem crescido, né, a busca por procedimentos cirúrgicos dessa natureza? Não só cirúrgicos, procedimentos estéticos num todo. As mulheres hoje elas estão vivendo mais e melhor, né? Então a mulher antigamente, uma mulher na menopausa era uma senhora. Hoje uma mulher na menopausa é uma mulher ativa, que trabalha, que faz atividade física, que namora e que quer ter qualidade de vida, né? E hoje a gente tem vários procedimentos estéticos para corpo, para rosto, tem rejuvenescimento para todas as regiões e a pepeca ficava esquecida. E, na verdade, principalmente no pós-menopausa, a mulher tem uma certa dificuldade na vida sexual, por exemplo, porque perde-se colágeno, perde lubrificação, fica desconfortável. Por isso que eu falo que eu trabalho com a regeneração da função, não só estética. As mulheres hoje estão mais preocupadas, sim, tanto com a parte física quanto com a parte sexual, de poder se sentir bem, de usar com qualidade, né, o que ela tem. Então, já há uma procura, não só de cirurgia estética vaginal, mas a gente faz radiofrequência. Basicamente, tudo que se faz em rosto e corpo, a gente faz na região íntima. Então, laser terapia, radiofrequência, preenchedores de ácido hialurônico, clareamento com peeling, clareamento com laser. Todos os procedimentos que a gente faz no rosto, por exemplo, a gente pode fazer também na região íntima como um rejuvenescimento.
mexer com relação à elasticidade, todos esses elementos são fornecidos. Isso, porque ao longo dos anos, né, e inclusive não só com anos, né, com as gestações, hoje em dia o CrossFit, essa geração que pega muito pesado na academia, pode ter um afrouxamento de assoalho pélvico, né, então até escape de xixi, que é a incontinência urinária, pode acometer mulheres jovens, inclusive, que a gente consegue reverter com tecnologia, não necessariamente com cirúrgica, com a parte cirúrgica. Então, a gente consegue, sim, melhorar a qualidade de pele externa da vagina, qualidade de mucosa vaginal, melhora da elasticidade de assoalho pélvico, isso tudo com tecnologia. Mulheres jovens, independente de qual seja o motivo, acabam procurando também esses serviços? Sim, sim. Hoje em dia a mulher quer estar bem, né? Tá com o rosto bonito, tá com o corpo bem cuidado e tá com a região íntima se sentindo bem com ela mesma. Eu costumo falar que a mulher não faz esses tratamentos para os outros. Uhum. Ela faz para ela mesma, ela tem que se sentir bem. E antigamente tudo que se reclamava, né? É escura, os pequenos lábios são grandes. Muitos ginecologistas falavam que era normal, ela não tinha quem recorrer. E hoje a gente sabe que não é normal e existe sim tratamento, existe melhora. Então as mulheres estão começando a prestar mais atenção na região íntima e buscar melhora para essa região também. Como médica, doutora Aline, você diria que é importante, digamos, pelo menos a partir de uma certa idade, né, quebrar certos tabus e a menina, a mulher, a jovem, a idosa, independente da idade, terem essa intimidade, né, com o seu próprio órgão, né? Eu acho isso extremamente importante. Se a gente não conhece o nosso corpo, falo para levar as meninas, adolescentes, pré-adolescentes, isso eu falo muito. Você já pegou um espelho? Você já olhou para a sua região íntima? Já olhou sua pepeca? Antigamente, até por questões religiosas, isso era considerado errado, né? E muito pré-julgado. E tabu, hoje né? está caindo também. É um tabu, exatamente. E hoje a cultura está mudando, a hipersexualidade de tudo, né? Está mudando isso um pouquinho. Então, eu acho extremamente necessário tanto se conhecer, se olhar, quanto se tocar. A masturbação feminina é um tabu muito grande, mas que existe, sempre existiu, né? E que eu acho extremamente válido para a mulher se autoconhecer. Perfeitamente. Estou conversando aqui com a doutora Aline Bordoni, ela que é ginecologista obstetra e também, só pegando aqui para não errar, cosmetoginecologista. E aproveitando essa questão, doutora Aline, eu já ouvi falar, né, mas confesso que nunca li muito a respeito, do famoso, a mulher que fez determinado procedimento e, entre aspas, voltou a ser virgem, né? Isso faz parte desses tratamentos que você faz? Existe isso de fato? Ou é uma história mal contada? Não, isso existe. É uma cirurgia de reconstituição himenal. É uma reconstituição do ímen, tá? Existem aí algumas questões éticas quando a gente fala a respeito dessa reconstrução, até em questão de religião, que existem religiões que as mulheres são obrigadas a casarem virgem, e isso pode ser considerado falsidade ideológica. Judicialmente, isso pode ter um comprometimento para o médico que faz. Então, assim, de repente por uma fantasia, tá num novo relacionamento, gostaria de passar pelo momento de novo. Isso existe, né? E a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para orientar. Uhum. Mas a gente sempre tem que ter um certo cuidado ético, na verdade, em relação ao porquê dessa cirurgia. Ela existe, é feita, mas a gente tem que saber o porquê dessa cirurgia. Tirando as questões éticas, morais, culturais, do ponto de vista biológico, sanitário, pode ter algum risco? Não, na verdade é uma cirurgia que não altera nada, né? A meu ver particular é desnecessária, porque passar por isso uma vez já é mais que o suficiente, passar duas não vejo por quê, mas não tem nenhum risco para a saúde, nenhum risco, né, relacionado a ele, não tem não. E tecnicamente é um virgem no sentido físico, né? Porque do momento que fez, está feito, né? Exato, mas é exatamente físico. A gente reconstitui os pedacinhos do ímen, né? Que
ficam ali, depois da primeira relação, ficam alguns pedacinhos, né? E falando em uma linguagem bem tranquila. Mas a gente faz uma reconstituição dessa película, que é o IME, e para novamente ser rompida. É essa a função da cirurgia. Juntando um pouco para a gente caminhar já para o nosso encerramento, doutora Aline, é um papo muito interessante, né? Tira muitas dúvidas aí das pessoas de uma forma geral. Se for de interesse, a gente faz mais vezes, tem bastante coisa para conversar sobre. Tem bastante coisa. E até por conta disso, a mulher grávida e vida sexual ativa, essas duas coisas combinam? Tem que ter um limite? Como funciona? Combinam, existem, isso é muito saudável. Na verdade, a gestação a gente divide em 3 trimestres, né? O primeiro trimestre acaba sendo um pouco desconfortável para a mulher, porque geralmente é um trimestre, o começo da gestação gera muita dúvida, gera muito medo. Né, o medo de se vai para frente, se vai abortar. E é um momento que a mulher está enjoada, às vezes não está conseguindo, né, se alimentar bem, enfim, ainda está acostumando com a ideia da gestação. A relação sexual nessa fase pode ser um pouco desconfortável, até psicologicamente para a mulher. O segundo trimestre, que ela já tem uma barriguinha, já acostumou com a ideia da gestação, mas ainda não está imensa, é o melhor trimestre para a gente ter relação sexual. A vagina fica mais úmida, a mulher está se sentindo bem, o próprio hormônio da gravidez faz com que a mulher tenha, né, uma sensibilidade maior. Então, o feto vingou, né? Vingou, então ela já está tranquila com a gestação. O terceiro trimestre volta a ser um pouco mais complicado pelo tamanho. Não são todas as posições que dá para ser feita. A mulher às vezes está se sentindo desconfortável, está se sentindo gorda, está se sentindo feia, está se sentindo esquisita, não identifica o próprio corpo, mas é totalmente saudável, totalmente possível de fazer. Não tem de forma nenhuma contato com o bebê, então o bebê não vai ficar traumatizado, não vai lembrar, não vai acontecer nada não com o vai neném. Cutucar. Não vai cutucar o neném, não vai machucar o neném. Inclusive, quando a paciente chega a 40 semanas e quer um parto normal, que ela não entrou em trabalho de parto, uma das formas naturais da gente estimular o trabalho de parto é namorar. Então a gente fala, vai namorar bastante, vai ficar bem ativa. Essa eu não sabia. Pois é. Interessante. Mas é saudável e totalmente recomendado. Claro que isso mediante a avaliação médica. Existem algumas situações, por exemplo, da placenta baixa, que a gente fala placenta prévia, que é uma situação obstétrica, que a gente não pode ter contato com o colo do útero. Então, aí, se não for possível, o seu médico, né, o obstetra, vai avisar. Mas de uma forma geral, de uma gestação saudável e normal, totalmente possível e liberado o sexo. Doutora Aline Bordoni, agradeço muito pelo papo, né? Com certeza aí os ouvintes e principalmente as ouvintes, né, tirarão muito proveito aí dos seus esclarecimentos e novamente agradeço aí pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de bater papo, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado pelo canal de informação, te agradeço a oportunidade. Você atende em São Paulo? Eu atendo em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na região da Anália Franco. Perfeitamente. Novamente, muito obrigado e até uma próxima. Até, muito obrigada. A internet se chocou ontem quanto à divulgação dos gastos do governo federal com insumos alimentícios ao longo do ano de 2020. Logicamente, a maioria lá não corresponde ao consumo pessoal do presidente Jair Bolsonaro e sua família, mas a todos os órgãos e entidades vinculadas ao governo federal, como os ministérios, secretarias, instituições e forças armadas, segundo defensores e aliados do governo. O bom humor e a ironia característicos do brasileiro, entretanto, não perdoaram. Chuvas de críticas, análises, montagens, memes e charges vieram à tona ridicularizando tal situação, no mínimo espantosa, em um momento de crise econômica e sanitária no país, devido também à pandemia do coronavírus causador da Covid-19. Faltam, ao meu ver, certos critérios comparativos, no entanto. Reforço que tais gastos revelados sobre o ano de 2020 não deixam de ser absurdos.
principalmente quando o foco deveria ser no bem-estar da população, na aprovação e aplicação de reformas e principalmente no investimento em saúde e colaboração com os desenvolvedores de vacinas. Porém, cabe a pergunta: quanto gastaram nos seus respectivos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, para não irmos muito longe, com insumos semelhantes? Não é de hoje que, infelizmente, é do conhecimento público a farra com dinheiro praticada pelos nossos governantes, independente de partidos e linha política seguida. Lembremos do STF, dos ministros juízes que, sem nenhum voto, nenhum processo de escolha por parte da população, passam anos, décadas, se servindo dos maiores deleites e prazeres que o dinheiro público é capaz de adquirir, como lagosta da melhor qualidade no almoço, vinhos importados, queijos finos e o capinha, aqueles funcionários que auxiliam os ministros na vestimenta da toga. O país não aguenta mais. Que o choque, a indignação e as piadas provocadas neste momento de angústia da população, com mais essa revelação de gastos exorbitantes por parte do poder público, sejam ferramentas de mobilização e ataque aos privilégios da casta político-jurídica brasileira, principalmente ao vermos pessoas morrendo ou agonizando nos hospitais sem as devidas condições clínicas, galões de oxigênio e equipe médica suficiente. É necessária uma auditoria popular dos gastos públicos e uma inversão das prioridades desses mesmos gastos, sejam eles de qual governo forem. Muito obrigado. No último vídeo, questionei os gastos públicos pelos entes da federação, de maneira geral, mas em clara alusão à divulgação da lista de gêneros alimentícios adquiridos pelo governo federal. Falei da necessidade, que não é de hoje, de uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil e órgãos representativos dos trabalhadores e movimentos sociais para analisar, averiguar e questionar tais gastos, se necessários, e para onde e quando deveriam ser devidamente empregados. Deixar apenas os deputados federais, mesmo aqueles que poderíamos até crer na independência e lisura, não é suficiente quando se quer devidamente pressionar as autoridades e fazer valer os investimentos necessários em saúde pública e a urgência de importarmos vacinas contra a Covid-19, além de termos os insumos para a produção das mesmas em território nacional. Não cabe julgar aqui o mérito do leite condensado, item que mais chamou a atenção e gerou diversos comentários e brincadeiras nas redes. Porém, cabe o questionamento se tal item era de fato tão necessário e, se sim, por que não cortar gastos em diversos outros, com certeza supérfluos ou de menor importância? Citei também o não comprometimento do governo e parcimônia do Congresso em propor e dar andamento a reformas necessárias no país. Ora, a palavra reformas de fato soa vaga e abre espaço para quais reformas estamos sugerindo. Evidentemente, não são as com viés de corte em investimentos ou sufocantes para a classe trabalhadora, mas sim as que, no nosso entendimento, vão garantir melhor e maior participação da sociedade na política, maior equidade na disputa eleitoral, correção de determinados e possíveis erros ou arbitrariedades atuais, e o mesmo valeria para questões fiscais e tributárias. Falo em reformas não defendendo aquelas que quer Paulo Guedes, ou pelo menos ele diz querer, nem Kim Kataguiri, por exemplo, visando um pseudo-enxugamento da máquina pública. Queremos reformas mais comprometidas, discutidas e com a participação da população, dos sindicatos, movimentos sociais e conselhos que permitam deixar claro o que será feito e como será feito, cortando na carne de quem tem carne para cortar e não prejudicando ainda mais as condições de vida de 90% da população. O momento é de preocupação. A Covid-19 contra-atacou e as vacinas já existentes e aprovadas ainda não são realidade palpável para a grande maioria que teme adoecer,
perder entes queridos, ter seu negócio, sua empresa prejudicada, abarrotar os hospitais ou permanecer enclausurada. Urge ser do conhecimento público para onde se destina o dinheiro dos governos e a garantia do retorno na forma de vacinação para toda a população, em paralelo com campanhas sanitárias contra a proliferação do coronavírus. Acompanhe o Mesa de Debates nas redes sociais, curta e se inscreva no nosso canal do YouTube, Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.